Olá pessoal, eu sei porque você não vota no Lula, porque ele veio da classe trabalhadora. Foi um operário e por um acidente foi arrancado de sua mão um dedo. Ele foi pedir o auxílio acidente pelo ocorrido e a empresa negou e nem sequer levou para o hospital. Bom, então o trabalhador achou aquilo um absurdo e começou a se manifestar, chamando outros trabalhadores. Fez a maior greve do Brasil para os trabalhadores ter no mínimo uma carteira assinada, férias e o 13º salário. E isso era um absurdo para os patrões. Então, Lula foi preso, porque estava provocando nos trabalhadores a revolta. Os trabalhadores precisam ficar quietos, não lutar pelos seus direitos. Bem, quando ele foi preso, toda a Europa, país do Ocidente, ficou muito perplexo, porque o Brasil se dizia um país livre. Então, os países se manifestaram. O Brasil levou tanta pressão econômica pela soltura deste homem barbudo que teve que soltar. Mas isso faria ele ter muito cuidado, porque ele estaria sendo vigiado a todo instante. Lutar pelo direito aqui no Brasil é crime. Hoje um trabalhador precisa lutar para trabalhar e quando trabalhar ter no mínimo condição de ter alguns direitos. E isso se não fosse as manifestações de alguns trabalhadores, hoje você que está nervoso com Lula não teria. Então Lula foi solto. Foi aí que a notícia espalhou. Ficamos sabendo que um homem barbudo que veio de uma família pobre estaria disposto a concorrer à presidência. Mas espera aí, ele é um presidiário? O Brasil não é para amador. Ter um homem pobre a concorrer à presidência é enfrentar todos os poderes que nunca imaginaria. Uma camada da sociedade enfrentando uma eleição incrível. No ano de 1989, candidatou à presidência. Quem lembra sabe, porque o seu concorrente falava a mesma coisa de hoje. Deus, pátria e família. Quem não conhece a história do país está sujeito a cometer os mesmos erros. Esse homem de barba grande perderia para um homem esbelto, rico, família tradicional da política. E isso passou várias eleições. O Lula perdendo. Quando o sistema mudou o seu formato de lidar com a política, ele ganhou. Viva o Lula! Ganhou! Mas tinha uma condição que aquele homem que veio da classe pobre não entendia. Que aquele ninho não é para os pobres. E se ele vacilasse, ele outra vez seria preso. Então foi com toda a energia curtir seu poder. Para lembrar aqui, ele foi o primeiro homem da classe trabalhadora a entrar no poder executivo. E isso foi revolucionário. Não precisou implantar outro sistema político. Só ter uma barba já foi indecente, contundente. Então esse homem começou a usar, negociar com gente rica e fazer esses homens ficarem irados. Jovens sonhar, fazer jovens da periferia comprar carro, entrar para uma faculdade, mas também as empresas ficar maiores. O que ele não imaginava, que quando você está no poder, você não pode agradar todos. Como uma classe rica é o que manda aqui no país, já não estava gostando que os pobres já tinham condição de ter poderes aquisitivos, montar uma empresa e também ter CNPJ. E o Lula, que você tem raiva e não vota, e ele construiu uma lei que as empregadas domésticas tivessem carteira assinada. E aí foi a gota d'água, o fim de uma era. Porque os ricos começaram a articular para tirar aquele estranho que negociava com todos. E isso era uma corrupção de um sistema. Não demorou muito para ser preso outra vez. O que eu quero dizer aqui? Por que você não vota no Lula? Porque ele veio da classe pobre. Você sabe por que você não vota no Lula? Talvez ainda você tenha ódio, porque ele hoje é rico e veio da classe pobre. Sabe por que eu vejo isso? Porque muitos poderosos corruptos que estão no poder e são de famílias ricas e você não fala nada. Creio que nós pobres não gostamos de nós pobres. Ter sucesso seria uma vitória para nós, mas hoje virou ódio. Quero dizer aqui, para aqueles que não votam no Lula, que ainda está com raiva dele. Hoje, ele é rico sim, entrou num sistema corrupto. E creio que a maioria das pessoas que votam no Lula entende que santo ele não é, mas diabo também não é. Creio que na época do Lula todos estavam melhor. E agora, ele entrando no poder, talvez não seja como antes. E o discurso continuará, porque você ficará falando, olha aí, Lula, presidiário, essas coisas, né? Então até o próximo capítulo com Marcos Marrom.